E a questão de hoje é a respeito da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. É muito mais fácil num gráfico do que em texto de doutrina. E nós vamos construir a estrutura do Poder Judiciário em cima dos dois grandes pisos em que ela foi construída. Quais são eles? Quais são os pisos sobre os quais foram construídos toda a estrutura do Poder Judiciário? Primeiro, a justiça comum, está ali embaixo. E qual é o outro? A justiça especial. O que é a justiça especial? Pessoal, justiça especial, se cair em prova, se cair em exame, se cair em concurso, justiça especial é uma justiça voltada para certas áreas. São serventuários, são assessores de gabinete, técnicos, analistas, auxiliares que só cuidam de certas questões, tá certo? Nós temos três grandes estruturas na justiça especial. Nós temos uma estrutura voltada só para as questões trabalhistas, nós temos uma justiça especial só voltada para a questão eleitoral. E nós temos uma justiça especial voltada só para as questões militares da União, tá certo? Vamos começar pelas militares da União. A primeira instância da Justiça Militar da União, inclusive a Lei 8457 de 92, que disciplina a Justiça Militar da União, a partir do artigo 123 da Constituição Federal, tá certo? A primeira instância, ela é voltada por um juiz auditor, tá certo? E outros oficiais, juízes militares. Nós temos, pessoal, um colegiado na primeira instância. Uma vez caiu numa prova assim, ó, guardem isso. Qual é a primeira instância do Poder Judiciário que é formada por um colegiado? Porque se você olhar, por exemplo, a Justiça Estadual ou juízes de direito, quando você vai no fórum, nós temos a primeira instância formada por um único juiz, o juiz de direito. Agora, existe uma justiça que a primeira instância é formada por órgão colegiado. Qual? A Justiça Militar, tá certo? Isso já caiu em prova. Qual é a justiça especial que é formada na sua primeira instância por um órgão colegiado, por alguns magistrados, e não só por um juiz? A Justiça Militar da União, tá certo? Ela é formada na primeira instância, pessoal, pelos conselhos da Justiça. Nós temos um juiz togado, que seria o juiz auditor militar, por isso eu coloquei auditoria militar, e o resto são oficiais, tá certo? A segunda instância toma muito cuidado com isso. Muitos gráficos errados no Google, muitos gráficos errados na internet, tá certo? Então tomem muito cuidado como vocês vão estudar, tá? Porque a segunda instância da Justiça Militar da União não é o Tribunal de Justiça Militar, como coloca alguns gráficos, tá certo? A segunda instância é direta, a instância superior, representada pelo STM, Superior Tribunal Militar, tá certo? Então, a estrutura do Poder Judiciário, a Justiça Especial Militar, ela é formada pelos juízes auditores, né, ou seja, pelo Conselho de Justiça. O Conselho da Justiça é formado por juiz togado, que seria o juiz auditor, e alguns oficiais, um órgão colegiado na primeira instância, tá certo? E aí nós temos a instância superior, tá certo? Então, se você recorrer, você vai direto para Brasília. O Superior Tribunal Militar, o STM, fica em Brasília, na sede, tá certo? Tudo bem? Cuidado com essa questão, tá? Qual órgão do Poder Judiciário já começa na primeira instância, não por um único juiz, mas por vários magistrados, por um colegiado? Qual é? A Justiça Militar. Ela é formada pelo Conselho da Justiça. O Conselho da Justiça por um juiz togado, que seria o juiz auditor militar, e por alguns oficiais. Nós temos um segundo, que pouca gente sabe, que é o júri. Pessoal, o júri é um órgão do Poder Judiciário? Sim, é um órgão do Poder Judiciário. E a primeira instância também é formada pelos jurados, por um órgão colegiado. Então, a primeira instância é formada por vários membros, né, por vários juízes, por um órgão colegiado, seria a instituição do júri, né, nos crimes dolosos contra a vida, atentados consumados, e também a justiça militar, que é formada pelos conselhos da justiça, tá certo? Bom, pessoal, então, justiça especial é uma justiça voltada para certas questões, tá certo? Eu não sei se vocês são a favor ou contra a justiça especial, mas imaginem o seguinte, uma estrutura do Poder Judiciário voltada somente para as questões militares da União, formada somente por questões trabalhistas, são técnicos auxiliares, são analistas, tá certo? Que só fazem questões do trabalho, tá certo? E nós temos também, pessoal, ó, a justiça eleitoral. Uma estrutura voltada às questões eleitorais, tá certo? E a primeira instância da justiça eleitoral é o juiz eleitoral. Não é errado, cuidado com isso, não é errado gráficos, tabelas, materiais que trazem, junto com o juiz eleitoral, a chamada junta eleitoral.
A junta eleitoral é um órgão também do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral, responsável pela apuração das eleições e diplomação dos eleitos. Então, não é errado os gráficos que trazem junto com o juiz eleitoral a chamada junta eleitoral. A segunda instância da Justiça Eleitoral, ela é formada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral é o gerenciamento das eleições pelos estados. Portanto, nós temos 26 estados e o DF. E nós temos um Tribunal Regional Eleitoral por unidade federativa. Então, nós temos 27 tribunais regionais eleitorais. Tá certo? Nós temos 27 tribunais regionais eleitorais. No estado de Mato Grosso, tem lá um TRE do estado de Mato Grosso. No estado de São Paulo, tem lá o TRE do estado de São Paulo. Tá certo? Tudo bem? E nós temos também, pessoal, a instância superior eleitoral, que é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele também é um prédio que fica em Brasília, tá certo? Pessoal, esta é a Justiça Eleitoral. É uma justiça que foi formada desde 1932, né? Salvo engano, o decreto 21076, tá? E desde 1932 nós temos essa justiça. Tá? Os TREs é formada na sua primeira instância pelo juiz eleitoral. Então, não é errado os gráficos que trazem, junto com o juiz eleitoral a junta eleitoral, que é um órgão da Justiça Eleitoral, sim, responsável pela apuração das eleições e diplomação dos eleitos, tá certo? Nós temos, na segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral. Senhor, onde é que está a regência da Justiça Eleitoral? A partir do artigo 118 e 121 da Constituição Federal, tá certo? O artigo 121, inclusive, cita uma lei complementar que ainda não foi feita. E os diplomas, né, que normalmente regem o direito eleitoral é o Código Eleitoral de 65, a Lei 95004 de 97, a Lei 12.039, mas, pessoal, olha só isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma função no Poder Judiciário que extrapola, que transcende, que supera a função de julgar. Olha só, inclusive existe uma alcunha, ele também é chamado de administrador eleitoral. Por quê? Porque, pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não só realiza a sua função típica, que seria a função jurisdicional, a função de julgar. Ele também, pessoal, administra. Ele é responsável pela gestão das eleições. Então, ele tem uma função administrativa. Tá certo? E também tem uma função do Poder Legislativo. Ele legisla através das chamadas resoluções normativas, tá certo? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele além de realizar a sua função jurisdicional, de ser um órgão do Poder Judiciário que realiza a função jurisdicional, né, ele também vai realizar funções do Legislativo, que seria as resoluções normativas das eleições, e ele é responsável pela gestão das eleições. Tudo bem? Certo, minha gente? Então, nós temos aí a Justiça Especial Eleitoral, tá certo? Pessoal, um outro detalhe da Justiça Eleitoral é que ela não possui um quadro próprio de magistrados, tá? Os seus quadros de magistrados, de juízes, são formados por juízes de outros poderes, né? São formados de juízes de outras estruturas, né? Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, ele nomeia juízes de direito para exercer o juiz eleitoral daquela zona eleitoral, daquela circunscrição, tá certo? Então, cuidado, tá? A Justiça Eleitoral, ela é formada, ela tem uma peculiaridade, ela tem uma característica própria. Qual que é? Os seus quadros de magistrado, ela não possui um quadro próprio de magistrados, né? Pessoas que prestam concurso para juiz eleitoral. Não existe isso. Os juízes que assumem a Justiça Eleitoral são de outras estruturas do Poder Judiciário. Um exemplo é a nomeação do Tribunal Regional Eleitoral pelos juízes de direito, né? Eles nomeiam alguns juízes de direito para exercer a justiça eleitoral, né, na primeira instância, em algumas circunscrições, tá certo? Então, tomem muito cuidado com isso. Os quadros dos magistrados na justiça eleitoral não é formado por juízes próprios da justiça eleitoral, pessoas que prestam concurso para juiz eleitoral. Não, isso não existe. Na verdade, os quadros de juízes aqui na justiça eleitoral é formado por juízes de outras estruturas do Poder Judiciário. O exemplo que eu dei foi o Tribunal Regional Eleitoral nomeando juízes de direito lá da Justiça Estadual para exercerem aqui a função de juiz eleitoral, tá certo? Tudo bem? Então tomem cuidado com essa peculiaridade. Cuidado, não existe só, né, a estrutura da justiça militar, a estrutura da justiça especial. Nós temos também uma outra estrutura voltada só para as questões trabalhistas, tá certo? Então existe mais uma justiça especial, a Justiça Especial do Trabalho. E a primeira instância da Justiça Especial do Trabalho é formada pelo juiz do trabalho. Tudo bem? A segunda instância da Justiça do Trabalho, ela é formada pelos tribunais regionais do trabalho, tá certo? Nós temos hoje
24 tribunais regionais do trabalho. Nós temos 24 regiões, tá? Então, são os juízes do trabalho é a primeira instância. Se você recorre, você vai para a segunda instância, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos hoje, atualmente, 24 tribunais regionais do trabalho. Nós temos 24 regiões. Tá certo? Professor, deixa eu perguntar um negócio. Por que 24 se nós temos 26 estados e o DF? Gente, cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. Alguns tribunais regionais do trabalho, eles pegam mais que um estado, tá certo? Então, não é um TRT por estado, tá? Não é um TRT por estado. Alguns tribunais regionais do trabalho, eles pegam mais que um estado. Exemplo, o TRT da 15ª. Aliás, o TRT da 14ª região. O TRT da 14ª região pega Acre e Rondônia, 2 estados. O TRT da 11ª região pega Amazonas e Roraima. O TRT, por exemplo, da 8ª região, ele pega Pará e Amapá. E o TRT da 10ª região pega Tocantins e Distrito Federal. Então, da 10ª, Tocantins e Distrito Federal. Da 8ª região, o TRT 8, Pará e Amapá. 11º, né, o TRT 11, Amazonas e Roraima. O TRT da 14, né, da 14ª região, Acre e Rondônia. Tudo bem? Tome cuidado, do mesmo jeito que é possível um tribunal regional do trabalho pegar mais que um estado, nós temos a peculiaridade do estado de São Paulo. Gente, lá no estado de São Paulo, nós temos 2 TRTs. Nós temos o Tribunal Regional do Trabalho da cidade de São Paulo mesmo, né, daquela região de São Paulo, que seria o TRT da 2ª região. E eu, né, sou de Marília, eu atuei, né, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que fica em Campinas, tá? Então, cuidado com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo ele tem 2 tribunais regionais do trabalho, tá certo? Tem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, que seria aquela região de São Paulo, e o TRT da 15ª região. Como eu era de Marília, quando nós recorríamos da Vara do Trabalho em Marília, nós recorríamos, Marília é abrangido, né, é abarcado, tá certo? Pelo TRT da 15ª. O prédio fica em Campinas, tá certo? É o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região. Tudo bem, pessoal? Nós hoje estamos aqui, né, na 23ª região, né, no Mato Grosso. Tudo bem? Mas eu gostaria de citar isso como exemplo, tá? Pessoal, e a instância superior da Justiça do Trabalho, sem sombra de dúvida, é o Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília, tá? Pessoal, então olha só, gente, olha, percebam isso, ó. Nós temos 3 estruturas da Justiça Especial. A Justiça Especial é aquela justiça voltada para certas matérias. São serventuários, assessores de gabinete, técnicos, analistas, que eles só cuidam de certas matérias, de certas áreas. Eles são especializados em certas áreas. Imaginem, pessoal, que seria um juiz, uma vara só formada de questões trabalhistas. Os caras só entendem de direito do trabalho, técnicos, analistas, eles prestaram concursos, eles só fazem isso. Tá certo? Tudo bem? Nós temos quantas justiças especiais? Nós temos 3. Nós temos a Justiça Militar da União, nós temos a Justiça Eleitoral, nós temos a Justiça do Trabalho, tá certo? E aí nós temos aí a estrutura. Inclusive, pessoal, vocês precisam disso, olha bem isso, vocês precisam desse tipo de conhecimento para endereçar a peça. Aqui, no caso, seria o critério da exclusão. Quando o cliente chegar no escritório de vocês, vocês têm que ver se aquela questão, a natureza do problema, se aquele problema diz respeito à Justiça Militar da União, se não é relativo a essa matéria, você exclui a Justiça Militar da União. Se não é relativo às questões eleitorais, você exclui a Justiça Eleitoral. Se não é relativo às questões do trabalho, você exclui a Justiça do Trabalho. É militar da União? Não. É militar eleitoral? É eleitoral? Não. É trabalhista? Não. Então cai na Justiça Comum. Tá certo? A Justiça Comum ela é formada pela Justiça Federal Comum e pela Justiça Estadual Comum. A Justiça Federal Comum, a segunda instância, é formada pelos Tribunais Regionais Federais. Nós temos 5. Cuidado, Tribunal Regional Federal não tem um por estado. São 5 tribunais regionais federais para todo o território nacional. Agora nós temos uma tendência, nós temos um projeto, né, tramitando no Congresso Nacional, na tentativa de criar o Tribunal Regional Federal da 6ª região. Mas, por enquanto, são 5 tribunais regionais federais. Tá certo? Da 1ª região, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, nós já iremos falar a respeito disso. Tudo bem? Então, pessoal, chegou
um cliente no seu escritório. Vocês têm que olhar e fazerem o critério da exclusão. É militar? Não. É eleitoral? Não. É trabalhista? Não. Se não for nenhum desses, cai na justiça comum. A justiça comum ela é formada pela justiça comum federal, tudo bem? Ou pela justiça comum estadual, pelo juiz de direito, tá certo? Tudo bem? Que a segunda instância seria o Tribunal de Justiça, tá certo? Os tribunais de justiça, sim, um por estado. Professor, por que os tribunais de justiça é um por estado? Pessoal, porque o poder judiciário estadual é representado pelo Tribunal de Justiça. Então vamos pensar, o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, ele tem poder judiciário? Tem. Quem que representa, quem que exerce o poder judiciário do estado do Mato Grosso? O Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, o TJMT. São Paulo, TJSP. Paraná, TJPR. Todo estado, inclusive o Distrito Federal, possui poder judiciário. Então, pessoal, tomem cuidado. Ó, dos 4 entes do Estado Federal, né, que seria União, Estado, EF e município, só um dos entes não possui poder judiciário, que é o município. O município, pessoal, não possui poder judiciário. O município só possui poder legislativo, a Câmara dos Vereadores, e poder executivo, a prefeitura. Não possui poder judiciário. Os juízes que atuam no âmbito municipal são juízes federais, que atuam através das subseções judiciárias, ou juízes estaduais, que atuam através das comarcas. Tudo bem? É por isso que nas peças, nas petições iniciais, você coloca ao juízo da comarca D, ou ao juízo da subseção judiciária D. Da comarca, se for justiça estadual, da subseção judiciária, se for justiça federal. Tá certo? Então, pessoal, olha só, não tem erro. Chegou um cliente lá no seu escritório, para onde que você vai mandar a peça? Para onde você vai mandar a sua petição inicial? Você tem que olhar a natureza do problema. Se não for militar da União, se não for eleitoral, se não for trabalhista, cai na justiça comum. E aí nós temos duas justiças comuns. Nós temos a justiça federal comum, exercida pelos juízes federais na primeira instância, e a justiça estadual comum, exercida pelo juiz de direito na primeira instância. Professor, deixa eu perguntar um negócio para você. Entendi. Se não for militar da União, se não for eleitoral da União, se não for trabalhista, cai na justiça comum. Agora, quando que eu vou endereçar a minha peça para o juiz federal e quando que eu vou endereçar a minha peça para o juiz de direito? Quando? Em que momento que eu vou endereçar a peça para o juiz federal e em que momento que eu vou endereçar a peça para o juiz de direito? Gente, cuidado com isso. Uma vez eu perguntei isso para um colega advogado e ele falou o seguinte, ó, ele até apontou um mnemônico de concurso. Olha só o que ele disse o seguinte, ó, quando for bis. O que é o bis? Bens, interesses e serviços da União. Tá certo? Cuidado com isso. A resposta dele estava correta? Estava, mas estava incompleta. O bis, gente, que é a situação de... são as questões de bens, interesses e serviços da União, é somente um dos incisos do artigo 109. Então, a resposta correta é, como que eu sei, essa é a pergunta, como que eu sei se o meu caso vai para a Justiça Federal ou vai para a Justiça Estadual? Como que eu sei isso? Pessoal, a resposta é artigo 109. Se a situação estiver prevista no 109, Justiça Federal. Se ela não estiver prevista no 109, cai na Justiça Residual, cai na Justiça Remanescente, que seria a Justiça Estadual, seria o juiz de direito. Tudo bem? Então, pessoal, não tem erro. Chegou um cliente lá no seu escritório, como que você sabe para onde vai a sua peça? É militar da União? Não. É eleitoral? Não. É trabalhista? Não. Critério da exclusão. Cai na justiça comum. Senhor, como é que eu sei se vai para a Justiça Federal comum ou para a Justiça Estadual comum? Você tem que olhar o 109. Se estiver no artigo 109, Justiça Federal. Se não estiver, Justiça Estadual. Você vai endereçar para o juiz de direito. Tudo bem? A segunda instância da Justiça Federal é o Tribunal Regional Federal. E a segunda instância da Justiça Estadual é o Tribunal de Justiça. Nós temos um Tribunal de Justiça por Estado. Por quê? Porque todo Estado, inclusive o Distrito Federal, possui um poder judiciário, representado pelo respectivo Tribunal de Justiça. Então, Estado do Mato Grosso é o TJMT, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Estado do Pará, TJPA, né? Tribunal de Justiça do Pará. Tribunal de São Paulo, tem lá o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que é o TJSP, tá certo? Tudo bem? Senhor, e na Justiça Federal, como é que funciona? Pessoal, o TRF, os Tribunais Regionais Federais, nós não temos um por Estado, nós temos 5 para todo o território nacional, para todo o território nacional, tá certo? Nós temos 5, tá? Um erro violento dos alunos, do pessoal que vai prestar a prova, o que eles fazem, gente? Eles pegam o seguinte, eles tiveram geografia lá no ensino médio, e sabe o que eles fazem? Eles vão pela região que eles aprenderam lá, Sudeste, Nordeste,
Centro-Oeste, e aí eles erram. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. O TRF da terceira região pega São Paulo e Mato Grosso do Sul. São 2 estados. Na verdade, isso é administrativo do TRF, né? Por exemplo, tentaram conciliar o estado de São Paulo, que tem muito processo, com um estado que teria menos, que seria o Mato Grosso do Sul. Então, o TRF da terceira região, ele pega São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF da segunda região pega Rio de Janeiro, com muito processo, com um estado que tem menos, Espírito Santo, né, que está ali do lado. Então, o TRF da segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com a sede, o TRF, o prédio do TRF vai ficar onde? Na capital carioca, no Rio de Janeiro. O TRF da terceira região, que seria São Paulo, e Mato Grosso do Sul, ficou na capital paulista, né? O TRF da terceira região foi colocado na capital paulista, na cidade de São Paulo. Tudo bem? O TRF da quarta região, gente, pega a região do sul, né? Aqui dá certo, né? A questão da geografia lá do ensino médio, porque o TRF da quarta região é formado pelo estado do Paraná, pelo estado de Santa Catarina e pelo estado do Rio Grande do Sul. Senhor, onde é que foi colocado o prédio, o TRF da quarta região? Foi colocado na capital do Paraná, Curitiba, na capital de Santa Catarina, Florianópolis, ou na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre? Pessoal, o TRF da quarta região foi colocado na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tudo bem? Vale ilustrar aqui, né, o caso do presidente Lula, que foi julgado na subseção judiciária de Curitiba, e eles recorreram para o TRF lá em Porto Alegre, tá certo? O TRF da quarta região. O TRF da quinta região, pessoal, pega Alagoas, Ceará, Paraíba, né, Pernambuco, pega Rio Grande do Norte e Sergipe, pega 6 estados, tá certo, pessoal? E o resto, gente, o TRF da primeira região, ele pega a maioria dos estados. 80% do território nacional é abarcado pelo TRF da primeira região. Mato Grosso, aqui, por exemplo, Mato Grosso, Pará, por exemplo, também aqui, é o TRF da primeira região. Tudo bem? O TRF da primeira região, gente, eles pegam 80% do território. Tem pesquisa que fala de cada 3 processos, um pertence ao TRF da primeira região. Tá certo? Só para vocês terem noção, o TRF da primeira região é o que tem mais processo. Ele pega vários estados. Ele pega Minas Gerais, olha isso. Ele pega Minas Gerais, ele pega Mato Grosso, ele pega Maranhão. Gente, ele pega o Amazonas, ele pega o Acre, ele pega o Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Piauí. Olha só os estados que ele pega, tá? Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Ou seja, o TRF da primeira região poderia estar em qualquer dessas capitais. Qualquer capital. Onde foi colocado o TRF da primeira região? Foi colocado na capital, no Distrito Federal, Brasília. Tá certo? Tudo bem? Então, uma pessoa que perde, tem uma sentença de improcedência na subseção judiciária de Sinop, por exemplo, ele vai recorrer para onde? Ele vai recorrer para o TRF da primeira região. O prédio fica, Mato Grosso é primeira região, Maranhão é primeira região, Minas Gerais é primeira região, Amazonas. O prédio vai ficar onde? Em qual capital? Vai ficar na capital Brasília. Então, para fazer sustentação oral, o cara tem que viajar lá para Brasília, se não for videoconferência, tá certo? Só para vocês saberem, tá? Para vocês ilustrar a questão prática. Tudo bem? Pessoal, então, não tem erro. Chegou alguém no escritório de vocês, pela estrutura do Poder Judiciário, vocês conseguem identificar. Não é militar da União, não é eleitoral da União, não é trabalhista da União, cai na justiça comum. Nós temos 2 justiças comuns, o juiz federal e o juiz estadual. O juiz federal e o juiz de direito. Senhor, como que eu sei se a minha peça vai para o juiz federal? Olha para o 109. Se estiver dentre as hipóteses do artigo 109, justiça federal. Se não estiver, cai na justiça residual, na justiça remanescente, na justiça estadual. Tá certo? A primeira instância da justiça estadual é formada pelo juiz de direito e a segunda instância pelo Tribunal de Justiça. Nós temos um Tribunal de Justiça por Estado, porque o Tribunal de Justiça é o Poder Judiciário estadual. Tudo bem? E nós temos o juiz federal, na Justiça Federal, a primeira instância formada pelo juiz federal, na segunda instância pelo TRF. Pessoal, se você perde no TRF, se você perde no Tribunal de Justiça, se você tem a prerrogativa de recorrer, você vai recorrer para onde? Para a instância superior. Gente, a instância, o órgão do Poder Judiciário, da Justiça Comum superior, é o quê? É o Superior Tribunal de
Justiça. Daí, pessoal, nós estamos fechando a estrutura do Poder Judiciário com um gráfico bem didático, bem fácil para vocês verem, tá certo? E não tem erro, porque fica ilustrado a questão prática. Chega um cliente lá no seu escritório, não é militar da União, você exclui a Justiça Especial Militar. Não é eleitoral, você exclui a Justiça Especial Eleitoral. Não é trabalhista, você exclui a Justiça do Trabalho, cai na Justiça Comum. Tudo bem? A segunda instância da Justiça Federal é o TRF, tem 5 para todo o território nacional. A segunda instância da Justiça Estadual é o Tribunal de Justiça. Tudo bem? Tem 1 por estado, portanto, 26 estados, mais o TJ do DFT, né, Distrito Federal e Territórios, então são 27 tribunais de justiça. E perdendo o TRF, perdendo o Tribunal de Justiça, você vai para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, acima do Superior Tribunal de Justiça, só para vocês saberem, eu acho isso importante, tá certo? Vocês conhecerem também, o Superior Tribunal de Justiça não existia antes, tá? É o tribunal que veio com a Constituição de 88. A Constituição de 88 tem um nome, né, chamado de Constituição Cidadã, e, portanto, este tribunal, ele é conhecido também como Tribunal da Cidadania. Gente, o Superior Tribunal de Justiça foi uma tese de um grande jurista chamado José Afonso da Silva, tá certo? Ele é formado hoje por 33 ministros, tá? Chamado de Tribunal da Cidadania. Tem 33 ministros que são nomeados pelo presidente, tá? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que isso eu acho extremamente importante, tá? A primeira instância é formada, vocês podem ver aí embaixo, pelos juízes. A segunda instância, ela é formada pelos desembargadores. Cuidado, os desembargadores, eles não julgam, é o colegiado em que eles estão inseridos. Na Justiça Estadual, o colegiado, nos tribunais de justiça, chama Câmara, os desembargadores, né? As câmaras são os colegiados que compõem os desembargadores. Na Justiça Federal, o colegiado chama turma. Tudo bem? Fechou? Os desembargadores na segunda instância. Pessoal, e na instância superior? Senhor, qual é a instância superior mesmo? A instância superior é formada pelo Superior Tribunal de Justiça. É só você olhar a terminologia, né? Instância superior. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Todos ficam em Brasília, esses prédios ficam em Brasília, tá? E uma coisa que eu acho extremamente importante vocês saberem é que acima deles, nós temos o quê? Nós temos o órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Cuidado, não existe Supremo Tribunal de Justiça. Não sei por que os alunos insistem nessa terminologia. Não existe. É Supremo Tribunal Federal, tá certo? Não existe Supremo Tribunal de Justiça, também não existe Superior Tribunal Federal, tá? São duas terminologias que os alunos usam e eles erram, tá? É Supremo Tribunal Federal, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Pessoal, olha que coisa. Uma vez caiu numa prova assim, cidadão sem nível superior, que não cursou uma graduação, né? Pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Pessoal, olha que coisa louca. Pode, gente. Vocês acreditam nisso? Porque, primeiro que não precisa de carreira jurídica para você ingressar no órgão de cúpula do Supremo Tribunal Federal. Não precisa. A história do Supremo Tribunal Federal, primeiro, o Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros, tá certo? Como que você ingressa no Supremo Tribunal Federal? O presidente indica e o Senado Federal vai aprovar, depois de uma sabatina. E aí o sujeito vira ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor precisa ter carreira jurídica? Não. Precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Tudo bem? E ter um mínimo etário, que seria 35 anos. Então, assim, esses seriam os requisitos para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Então, para essa pergunta, cidadão sem nível superior pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Pessoal, por incrível que pareça, pode. Tá certo? A pessoa nem tem a OAB, ela pode, aliás, ela nem precisa de ser bacharel em direito. Tá? Na história do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos um médico que, inclusive, foi nomeado, tá? Por Floriano Peixoto, como ministro do Supremo Tribunal Federal, Cândido Barata Ribeiro, né? Foi um médico, né, formado no Rio de Janeiro, tá certo? E ele ficou como ministro do Supremo Tribunal Federal por 10 meses e 4 dias. Dentre outros, tá, pessoal? Nós tivemos militares também no Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós tivemos o Everton Quadros, salvo engano, militar general, e Demóstenes Lobo, que, dentre as suas funções, ele foi diretor-geral dos Correios. Olha isso.
Então, pessoal, só para vocês saberem, tá? Não precisa de carreira jurídica para você ingressar no órgão de cúpula do Poder Judiciário. Nos outros precisa, tá? No Superior Tribunal de Justiça precisa, nos outros. Agora, no Supremo Tribunal Federal, não, tá certo? Então, para essa pergunta, cidadão sem nível superior, ou seja, o cara é um ninguém jurídico, né? Um nada jurídico. Ele pode ingressar no Supremo Tribunal Federal? Pode, pessoal, porque basta que você tenha uma indicação do presidente da República e aí a aprovação do Senado Federal após uma sabatina. É preciso de notório saber jurídico e reputação ilibada e ter um mínimo etário de 35 anos. Tudo bem? Pessoal, tomem muito cuidado. Uma coisa que eu ia falar para vocês, eu acho importante falar, na Justiça Especial, a Justiça Especial, gente, ela é formada se vocês olharem o cursor aqui, as questões militares da União, pelas questões eleitorais e pelas questões trabalhistas. Já houve uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para tentar colocar mais uma estrutura na Justiça Especial, tá certo? Mais uma estrutura para o Poder Judiciário, uma estrutura voltada para as questões agrárias, tá? Para quem não sabe, a PEC, o projeto de emenda constitucional 47 de 1995, tentou incluir na Justiça Especial, além das questões militares da União, além das questões eleitorais, além das questões trabalhistas, tentou incluir uma Justiça Especial, a Justiça Agrária, formada pelos juízes agrários, pelos tribunais regionais agrários e pelo Tribunal Superior Agrário. Foi a PEC 47, de 1995. Tudo bem? O título, inclusive, na Constituição ficaria dos tribunais e juízes agrários, tá? Mas, enfim, pessoal, essa PEC, ela não foi aprovada, não passou ainda no Congresso. Ela foi influenciada pelo próprio artigo 126 da Constituição Federal, que fala que juízes, né, de entrância, o artigo 126 da Constituição fala em competência exclusiva para questões agrárias, né, juízes de entrâncias especiais para competência exclusiva para questões agrárias. Isso influenciou um dos parlamentares, né, salvo engano foi Romero Jucá, que foi o autor da PEC 47 de 95, que tentou, né, criar uma justiça especial agrária aqui do lado, tá certo? Mas ela não foi criada, tá? Nós tivemos também esse artigo 126 também influenciou o parlamentar Gilson Gibson no projeto de lei 4005, né, que é um projeto de lei de 1989, a criar varas agrárias dentro da Justiça Federal e dentro da Justiça Estadual, tá certo? Tudo bem? O artigo 126 já influenciou projetos, né, proposições legislativas no sentido de criar algumas especializações para as questões agrárias, tá? Tudo bem? Mas a configuração que nós temos atual hoje, as configurações que nós temos atual é esta, tá certo? Nós temos na Justiça Especial a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e a Justiça Trabalhista. Inclusive, vocês têm que fazer o critério da exclusão. Não é militar da União, não é eleitoral, não é trabalhista, cai na Justiça Comum. A Justiça Comum é formada pela Justiça Federal Comum e pela Justiça Estadual Comum. Já estou terminando. O juiz federal, segunda instância, nós temos o TRF. Pessoal, lembrem, tá? Na Justiça Estadual, a segunda instância é um Tribunal de Justiça por Estado. Nós temos 27 Tribunais de Justiça. E na Justiça Federal Comum, 5 TRFs. Cuidado com isso, tá? Não sei qual é a data que vocês estão assistindo essa aula, mas existe, e pelo que tudo indica, vai ser aprovado um 6º TRF, tá? Então, nós temos 5 TRFs, o TRF da primeira região, que são vários estados, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Amazonas, tá certo? O TRF da primeira região, que pega aí 80% do território, quase 80% do território, tá certo? É o maior número de processos. Nós temos o TRF da segunda região, que pega Rio de Janeiro e Espírito Santo. O TRF da terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF da quarta região, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, inclusive o prédio fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, pessoal, e o TRF da quinta região, que pega Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Mas, pessoal, o que eu queria que vocês soubessem é que existe um projeto tramitando no Congresso Nacional para criar o TRF da sexta região, tá certo? A jurisdição para o estado de Minas Gerais, tá? Primeiro porque, quais são as razões que fizeram com que esse projeto chegasse a ganhar tramitação no Congresso Nacional? É justamente a quantidade de processos, tá? Existem pesquisas que demonstram que de cada 3 processos,
um é do TRF1. Então, o TRF1 está sobrecarregado, ele pega 80% do território. Então, quiseram criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É o projeto de lei 5919, recente, tá? De 2019. Inclusive, pessoal, houve uma emenda, tá? Esse projeto de lei 5919, né? Ele houve uma emenda, tá? Alguns parlamentares, dentre os quais Daniel Almeida, está tentando acrescentar o Tribunal Regional Federal da 7ª Região. Mas aí eu já não sei se vai ser aprovado. Eu sei que existe uma tendência muito grande, né, para aprovar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região com jurisdição em Minas Gerais, porque o TRF1 está sobrecarregado. Tá certo, pessoal? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu não posso esquecer, é que não só de tribunais e juízes é formado o Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário também. Inclusive, pessoal, já caiu em prova isso, hein? Prova da OAB, hein? Já caiu em prova isso, hein? Fale um órgão do Poder Judiciário que não realiza jurisdição. Pessoal, Conselho Nacional de Justiça, não é verdade? Ô, professor, o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário? Sim, está no artigo 92, se você ler lá, está lá. São órgãos do Poder Judiciário, inciso 1A, acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o Conselho Nacional de Justiça, tá certo? Então tome muito cuidado com isso. Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, tem que ser colocado ao lado, sim, na estrutura do Poder Judiciário para o quadro ficar bem completo. Tomem muito cuidado com os quadros que vocês pegam por aí, porque tem muita coisa errada. E eu acho que o maior erro é não colocar o Conselho Nacional de Justiça, que inclusive é pergunta de prova da OAB. E uma outra coisa que eu acho importante, que eles sempre erram, é a questão do Tribunal da Justiça Militar. Normalmente, pessoal, se vocês olharem o cursor aqui, ó, o meu cursor, eles colocam o Tribunal de Justiça Militar aqui. Isso é um erro. Por quê? Porque essa estrutura aqui é a Justiça Militar da União. E o Tribunal de Justiça Militar, ele não está aqui. Olhem o cursor. Ele está onde, professor? Ele está aqui, ó. A Justiça Militar Estadual, ela é julgada pelo Tribunal de Justiça. Nos estados que possuem um efetivo formado por mais de 20 mil integrantes, é possível a criação do chamado Tribunal de Justiça Militar. Professor, quando que é possível? Quem vai julgar a Justiça Militar Estadual, não da União. De novo, olha o cursor. Da União é aqui, ó. Agora, Militar Estadual vai ser julgado pelo TJ. Nos estados que tiverem um efetivo maior que 20 mil integrantes, é possível criar o Tribunal da Justiça Militar. O Tribunal da Justiça Militar. Tudo bem? Tá no artigo 125, parágrafo 3º, o efetivo do Estado seja superior a 20 mil integrantes, tá certo? Aí é possível você criar o Tribunal da Justiça Militar, tá certo? Nós temos hoje, salvo engano, 3 tribunais de justiça militar, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, salvo engano, tá certo? Pessoal, essa é a configuração correta da estrutura do Poder Judiciário, inclusive para endereçamento de peça processual, petição inicial. O cliente chega para você, vai endereçar onde? Onde é que você vai colocar o cabeçalho da sua inicial? Critério da exclusão, você exclui primeiro a justiça especial. O cliente está falando de um caso militar da União? Não. Eleitoral? Não. Trabalhista? Não. Cai na justiça comum. É justiça comum federal ou é estadual? Professor, como é que eu sei? Artigo 109. Está no 109? Justiça federal. Não está? Justiça estadual. Tá certo? Tudo bem? E aí nós temos a primeira instância formada pelos juízes, a segunda instância formada pelos desembargadores, vão ser julgados por órgãos colegiados. Na justiça estadual, o colegiado chama Câmara. Na Justiça Federal, o colegiado chama turma, tá certo? Eles exaram, né? Eles emitem os seus acórdãos, tudo bem? Essa que seria a decisão da segunda instância. Cada desembargador profere o seu voto, tudo bem? Certo? E nós temos a chamada instância superior que fica em Brasília. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Tudo bem? É instância superior e lá o órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então essa seria a configuração correta. Toda a estrutura do Poder Judiciário, um gráfico bem didático, muito mais fácil do que textos de doutrina, agora vocês já vão para os textos já vacinados, tá certo? E todo ele construído em cima dos 2 grandes pisos da estrutura do Poder Judiciário, a Justiça Comum e a Justiça Especial. Pessoal, nós vimos toda a estrutura do Poder Judiciário. Nós vimos a noção de Justiça Especial. Tudo bem? Nós vimos quem são os componentes da primeira instância da Justiça Militar da União. A segunda instância
a instância superior da Justiça Militar da União, Superior Tribunal Militar. Nós vimos também a estrutura eleitoral, como que é formada, quantos TREs por estado, tudo bem? A função, falamos um pouco da função do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vimos também a estrutura da Justiça Especial Trabalhista, tá certo? Formada pelo Juiz do Trabalho, os TRTs, né? Nós temos 24 por estado, tá certo? E nós vimos também os 5 TRFs, tá? O nome, né? O Superior Tribunal de Justiça, que é o chamado Tribunal da Cidadania, criada pela Constituição Cidadã, tá certo? Não existia antes, foi uma tese que foi acolhida do jurista José Afonso da Silva, tá certo? Nós vimos também o ingresso do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar. Olha quantas coisas que nós vimos em pouco tempo que vocês me deram, eu queria agradecer, tá certo? Tá aí, pessoal, a estrutura do Poder Judiciário.